Olá, tudo bem? Parabéns pelo seu empenho, pela sua dedicação. Nós concluímos a nossa primeira aula na quinta-feira passada. Obrigado por ter enviado o teu questionário. Já foi registrado a tua nota. Se tiver alguma dúvida, estou postando neste momento o questionário com as respostas corretas, ok? Hoje nós vamos falar sobre um tema muito importante, mas antes disso, alguns falaram que o material ainda não chegou em sua casa. Fique tranquilo, nessa semana até no máximo quarta-feira vai chegar em sua casa este material, que é a Palavra Viva, o primeiro material de muitos que teremos ainda, ok? Também nessa semana estarei passando o contato do teu tutor. Caso você tenha alguma dúvida, você pode entrar em contato com ele, ok? Vamos começar então? O que é verdade? Essa é uma pergunta feita por Pôncio Pilatos a Jesus, narrado no livro de João, capítulo 18, do verso 37 ao 38. Pena que Pilatos não esperou a resposta, saiu antes que Jesus lhe falasse o que era verdade. Mas nós vivemos em um mundo hoje que é relativo, todos creem ter ou construir a sua própria verdade. Mas seria isto? Ou será que a Bíblia diz que existe de fato uma verdade absoluta? Hoje, muitas igrejas modernas prometem e oferecem a libertação através de ofertas, de pactos, de campanhas, de cultos voltados a show. Mas será que realmente isso liberta? A Bíblia diz que somente o conhecimento da verdade nos liberta. Eu gostaria de compartilhar um texto que está no livro de João, no capítulo 16, no verso 13, que diz o seguinte: Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade. Então parece que a verdade não é uma coisa só, mas um conjunto de coisas. E nós vamos descobrir agora 5 coisas que a Bíblia diz ser verdade. A primeira é Deus, a pessoa de Deus, diz que ele é verdade. A segunda pessoa de Jesus, João 14, o verso 6, ele diz: Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por mim. Outro texto diz que o Espírito Santo é a verdade. E temos também a Bíblia, no texto de João, no capítulo 17, verso 17, diz: Santifica-os na verdade, a tua palavra, a Bíblia Sagrada, ela é a verdade. E por fim temos os mandamentos, Salmo 119, no verso 151, diz assim: Tu está perto ao Senhor e todos os teus mandamentos são verdade. Então nós vemos que existem 5 colunas da verdade. Deus Pai, Jeremias 10:10, Deus Filho, João 14, verso 6, o Espírito Santo, João capítulo 8, versos 6 e 7, a Bíblia, João 17, 17, e os 10 mandamentos, descrito em Salmo 119, verso 151. Pois bem, a Bíblia diz o seguinte: Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. João capítulo 8, verso 32. Nos liberta do pecado, da maldade, da injustiça, do medo, da depressão, das garras de Satanás. Porém, é possível que alguém conheça toda a verdade e ainda assim não seja liberto? Sim. A Bíblia relata de um ser, o seu nome é Lúcifer. Ele era um anjo querubim, poderoso, com uma função muito importante no céu. Ele morava no Monte Santo de Deus. Ele refletia a glória de Cristo. O seu nome mesmo, anjo, Lúcifer, significa anjo de luz. Ele foi criado perfeito, diz as Escrituras, porém ele se rebelou contra Deus. E Lúcifer certamente conhece toda a verdade, pois se morava no Monte Santo de Deus, certamente conhecia o Pai, Jesus Cristo e o Espírito Santo. Temos também a informação na Bíblia que ele conhece todas as Escrituras. Ele a utilizou contra Jesus no deserto da tentação. E sobre os mandamentos, certamente ele conhece, pois ele quebrou cada um deles. Veja, a Bíblia diz no livro de João, no capítulo 44, que Satanás é homicida desde o princípio, pois jamais se firmou na verdade. Ele é o pai da mentira, e todo que mente é filho do diabo, porque este é o pai da mentira. Então nós vemos nas Escrituras que, embora alguém tenha conhecido toda a verdade, ele não se firmou na verdade e por isso não foi liberto. Agora a pergunta que eu gostaria de deixar: você já foi liberto?
nós entendemos que a libertação não é, muitas vezes, entrar na igreja com uma doença e sair sem essa doença. A verdadeira libertação tem que ver com conhecer a verdade de Deus. E algumas verdades referente a Deus é que somente Deus deve ser adorado, que Ele é um Deus de amor, está em 1 João, no capítulo 4, no verso 8, que somente Deus pode perdoar pecados, Marcos capítulo 2, verso 7, sobre Jesus Cristo, Ele é o nosso único mediador, está lá no livro de 1 Timóteo, Ele é o nosso intercessor, Jesus Cristo é o nosso advogado, diz as Escrituras, e também Ele é o nosso único e suficiente Salvador. Sobre o Espírito Santo, a Bíblia diz que Ele é verdade, que Ele convence o ser humano do pecado, da justiça e do juízo. O Espírito Santo é aquele que move o nosso coração e volta o nosso olhar a Cristo, a fim de que possamos ser salvos por Cristo. Sobre a Bíblia, é através da Bíblia, do livro sagrado, que nós podemos conhecer o caminho a ser andado, pois ilumina os nossos caminhos. Sobre os 10 mandamentos, no livro de Mateus, no capítulo 22, no verso 37, diz que eles são divididos em duas partes. A primeira parte tem que ver com amar a Deus de todo o nosso coração, com todo o nosso entendimento. E a segunda parte, ainda em Mateus 22, no verso 38, diz que nós devemos amar o nosso próximo como a nós mesmos. A Bíblia, a verdade absoluta apresentada na Bíblia, então se divide em 5 colunas. Um Deus que é amor, que perdoa, um Jesus Cristo que também é Deus, que é o nosso Salvador, o nosso advogado, o nosso intercessor, o Espírito Santo que nos convence do pecado, da justiça e do juízo, a Bíblia que é o manual da vida, o qual Deus tem como propósito se aproximar de nós, e os mandamentos que é o padrão que existe no céu, que Ele gostaria que aprendêssemos aqui na terra para que possamos viver em acordo com a sua vontade no céu. Muito bem, nós aprendemos na videoaula de hoje que existe uma verdade absoluta, independente do que eu penso, do que você pensa, a Bíblia diz exatamente o que é verdade. Bom seria se Pilatos tivesse ficado um pouco mais e ouvido da boca de Cristo as verdades narradas nas Escrituras. Teria uma grande possibilidade de ele ter a sua vida transformada e ser realmente liberto. Nós temos agora um apelo, duas opções. Uma delas está no livro de Hebreus, no capítulo 10, no verso 26 e 27, que eu vou ler aqui para vocês, ok? Se continuarmos a pecar deliberadamente depois de recebermos o conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados, mas tão somente uma terrível expectativa de juízo de fogo intenso para consumir os inimigos de Deus. Então, a semelhança de Lúcifer, que virou Satanás, se nós, ao conhecermos essa verdade, não nos firmarmos nela, o que nos resta, segundo o livro de Hebreus, é a expectativa da destruição. Mas temos uma segunda opção, a opção de nos firmarmos na verdade apresentada nas Escrituras Sagradas. Ainda no livro de Hebreus, no capítulo 4, no verso 15 e no verso 16, diz o seguinte: pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, também sem pecado. Assim sendo, aproximemo-nos do trono da graça com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajuda nos momentos de necessidade. Então, a Bíblia diz que se nos apegarmos a Cristo e se nós aceitarmos a sua graça, a sua verdade em nossa vida, então nós experimentaremos a verdadeira libertação narrada pelo apóstolo João. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Porém, a realidade do nosso mundo não é a das melhores. A Bíblia já narra no livro de Oséias, no capítulo 4, no verso 1, diz o seguinte: ouvi a palavra do Senhor, vós, filhos de Israel, porque o Senhor tem uma contenda com os habitantes da terra, porque na terra não há verdade, nem benignidade, nem conhecimento de Deus. Só permanece o perjurar, o mentir, o matar, o furtar, o adulterar, fazer violência, um ato sanguinário segue imediatamente ao outro. Por isso, a terra se lamentará, e qualquer que morar na terra, que morar nela, desfalecerá,
Como os animais do campo, as aves do céu, até os peixes do mar serão tirados. E no verso 6 do capítulo 4, conclui dizendo: o meu povo foi destruído, porque lhe faltou o conhecimento. Porque tu rejeitastes a verdade, também eu te rejeitarei, para que não sejas sacerdotes diante de mim, e visto que te esqueceste da lei de Deus, também me esquecerei dos teus filhos. Então a Bíblia faz um apelo a nós, para que nós nos apeguemos a essas verdades. Nas próximas videoaulas nós vamos aprofundar um pouquinho mais. O próximo tema tem que ver com o grande conflito que nos envolve, essa grande batalha entre o bem e o mal, que se desenvolve de forma invisível aos nossos olhos, mas é bem real. Eu tenho certeza que cada um de nós já sentimos essa realidade desse conflito que acontece ao nosso redor, que começou no céu e que veio ao nosso planeta afetando toda a humanidade. Fica só um detalhe: o requisito dessa aula eu postei no link aqui na descrição do vídeo, um link do jornalista Michel Suborges, que ele fala um pouquinho sobre o assunto da verdade, para que a gente possa aprender um pouquinho mais, ter uma outra visão sobre esse tema. Que Deus te abençoe. Na próxima quinta-feira teremos outra videoaula que falará então sobre o grande conflito. E ainda nessa semana você receberá o seu primeiro material, o guia de estudo Palavra Viva em sua casa. Que Deus te abençoe.